Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje aqui nós temos um convidado muito especial, indicado pela nossa Fernanda, a nossa docinho, o Elian, criador de universos. O Elian é o entusiasta dos quadrinhos nacionais, criador do Dia do Super-Herói Brasileiro e acabou de estrear, fazer a pré-estreia do filme que ele criou os personagens, roteiro, atuou. Nossa, fez de tudo, né, Elian? Fez a edição também? Sim, um pouco, né? A primeira versão, sim. Então, Elian, por favor, se apresenta pra galera. É, fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Estou até nervoso aqui, vim falar que é um prazer estar aqui na Toca, né? Mais uma Uhum. vez aqui, mais uma vez, né? A primeira vez, né? Mas é um prazer estar sempre com vocês aqui, por mais vezes que isso aconteça. Meu nome é Elian, sou produtor, sou ator, produtor e quadrinista há muito tempo, há mais de 10 anos aí. Hoje a gente vai falar muita coisa bacana, falar sobre essa estreia que aconteceu, o caminho que levamos até aqui, né? E dizer que estamos muito felizes. E eu estou muito feliz em estar aqui na Toca do Aventureiro. Meus heróis e heroínas, preparem-se que essa live vai ser muito legal. É isso aí, pessoal. Então, o Elian, ele é criador do Alpha Universe, que é um universo de super-heróis nacional. Tem diversas edições, o Elian vai mostrar aqui pra gente, né? Ele também, como eu falei, ele é responsável pela... Não mostra essa camiseta porque só tem uma, todo mundo vai querer mais. Ele é criador do Dia do Super-Herói Brasileiro, dia 21 de agosto, e também ele criou Os Originários, que é um filme que a gente vai ficar sabendo com os nossos super-heróis, alguns criados pelo Elian, e também ele é responsável por resgatar heróis perdidos, não é mesmo, Elian? Alguns que só tiveram, tipo, uma edição na história dos quadrinhos nacionais, né? Com certeza, cara. Hoje a gente vai falar aqui sobre o meu universo, que é o Alpha Universo. E vamos falar também Uhum. desses clássicos, né? Que as pessoas, muita gente não conhece, mas eles existem há muito tempo, desde a década de 50 ou antes. Muito bem. Então, primeiro vamos falar do Alpha Universo, né? Uhum. Vamos sim. Aqui, Conta ó. pra gente o que é o Alpha Universo, é, os personagens, como ele surgiu, e é claro, nós temos edições, né, de luxo aí, né, disponíveis, né, Elian? Com certeza, cara. Então, o Alpha Universo, basicamente, ele é o meu universo, né? Ele é o meu universo compartilhado. A gente começou exatamente em 2017, quando a gente criou a primeira liga, né? A primeira liga, assim, profissional, no sentido de literal mesmo, porque a gente começou a falar sobre os meus personagens, né? Até então eu estava criando. Então eu falei, cara, já tinha trabalhado bastante com os outros personagens dos outros autores, e aí eu resolvi, cara, eu vou começar a trabalhar com os meus personagens, os meus universos e basicamente amarrar tudo que eu já fiz até agora, até então, que são essas edições aqui, ó. Essa do Capitão Red, essa primeira aqui, a Alpha Parte 1, não, Uhum. essa aqui. É. Alpha Parte 1, lá em Uhum. 2017, Alpha Parte 2, e aí, a partir desse momento, a partir dessa alfa, eu criei esse universo, né? Onde eu ia juntar, contar a história e surgiu aí a alfa, o universo, a partir desse momento, né? Eu juntei todos os meus personagens, começando pelo Capitão Red, que foi lá em 2012, onde tudo começou. Muito bem. E falando onde tudo começou, conta pra gente a importância dos quadrinhos, da forma de se contar a história visual, né? Que te influenciou? Como que tudo começou? Então, cara, eu sempre gostei muito sempre amei, né, a arte visual. Eu sempre desenhei desde criança, assim, sempre fui apaixonado também, além de atuar também, né? Eu sou um cara que eu não tive muito acesso, né, à arte de certa forma, assim. A gente fazia parte de uma religião, né, muito rígida, a minha família, minha mãe, até hoje. Mas então a gente não tinha muito acesso. Tudo que era arte, assim, geralmente era ligado às coisas não muito não fora da religião, né? Mas fora Certo. essa parte, eu tive acesso, pouco acesso à televisão, aí eu ficava novela e tudo mais. Mas os quadrinhos para mim surgiu exatamente na minha adolescência, quando eu fui para Brasília com 9 anos, eu cheguei lá com uns 9, 10 anos, e aí eu comecei a ver, né, na verdade foi a minha pré-adolescência ali, né? A infância para a pré-adolescência. E aí eu Uhum. comecei a descobrir o que é quadrinhos, o que é mangá,
e aí eu fui apresentado ao universo dos animes, né, com o Cavaleiro do Zodíaco, mas desde criança eu já desenhava, né, sempre é, as pessoas diziam que eu desenhava bem, né, para a maioria da turma, perante a maioria da turma lá, É, você é entendeu? aquele menino da classe que quando precisava fazer uma arte, pessoal, o Elian tá no meu grupo, o Elian tá no meu grupo. Exatamente assim, cara. Eu era muito popular na minha sala por isso, porque tipo toda hora as pessoas iam lá pedir para mim desenhar e eles gostavam de ver desenhando e toda vez que era aula de arte todo mundo ia querer no meu grupo, enfim, colocava eu lá para fazer as aulas engraçado que eu sempre criei personagens ali, mesmo não sabendo exatamente o que que é, como é que fazia as coisas, mas eu sempre tive essa ideia de criar personagens baseados assim nas minhas vivências, né? E aí, a partir Hum. daí, cara, eu cheguei em Brasília, né? Eu sou do Maranhão, né? Sou do Nordeste, nasci na cidade chamada Parnaíba, no Piauí. E aí depois Cresceu tomando Guaraná Jesus? sim, Guaraná Jesus. Mas, Cara, meu cara, amigo, como eu te falei, ele trouxe e falou, cara, isso aqui na nossa terra é como Guaraná Antártica pra vocês. E eu tomei e falei, é gostoso, né? bem doce, né? Assim, mas assim, Parece que colocaram bala, né, cara? é meio tutti-frutti, assim, é bem adocicado mesmo. E é uma Uhum. coisa muito regional, como você falou, né, cara? Tem muitas comidas típicas, assim. Mas eu nasci no Piauí, depois eu fui pro Maranhão, assim, eu só fui no Piauí para nascer, né? Porque minha mãe teve. Porque a parteira, eu tava errado, É. trocado na minha mãe, queria nascer de ponta cabeça, eu já nasci errado. Entendi. Já nasceu virado, né? Aí Aí minha mãe teve que me ter na Santa Casa lá, e aí, beleza. Aí eu nasci lá, mas sempre fui criado no Maranhão, ali em Água Doce, no Maranhão, um povoado bem longe. Enfim, e aí com uns 9, 10 anos eu fui para Brasília, lá eu tive realmente acesso às coisas mesmo modernas, né, da época, né, aos animes, mangás. Estava explodindo, cara, esse boom de animes e mangá no Brasil. Tava na época Cavaleiro Zodíaco e o Hakusho, né? É, Yu Yu E você Hakusho, lembra qual Samurai foi Troopers. o seu primeiro quadrinho, assim, que te chamou a atenção, aquele que você leu e você falou, nossa, cara, eu posso contar uma história assim? Então, como eu falei, assim, eu não tive muito acesso aos quadrinhos, né? Uhum. Infelizmente, o pouco quadrinho que eu tive é a Turma da Mônica, os quadrinhos da Disney, né? Isso quando eu era É. adolescente, né? Mas eu sempre, assim, porque eu achava, alguém me dava, eu tinha muito acesso à revista Herói, eu amava a revista Herói, É, ia revista Herói, colecionar. né? E aí, Aham. cara, vendo tudo aquilo, me dava muito vontade de ter alguma coisa, de fazer alguma coisa, né? E aí, apaixonado por Cavaleiro, cara, eu desenhava todo dia Cavaleiro do Zodíaco, 24 horas por dia. Eu via na TV, ouvia no rádio e ficava desenhando na cartolina, cara. E aí, a partir daí, eu juntei com os amigos meus, né, lá da minha época, lá que eram do mesmo, do colégio e tudo mais, e, cara, a gente ficava desenhando, assim, apaixonadíssimos por Cavaleiro do Zodíaco. Eu comecei a animar, comecei a criar minhas próprias histórias, entendeu? Meus próprios mangás, assim, até hoje não terminei. Mas eu fazia, entendeu? E aí eu Ah, lembro que eu comecei a fazer animação também. Eu mesmo fiz a minha prancheta, sabe, de luz, assim. Mas era sim. muito quente, cara. Eu passava mal. Engraçado. Nossa, cara, já era empreendedor desde jovem, né? Mas qual que foi a sua primeira ponte para o mercado realmente? Que você falou, nossa, eu posso fazer isso. Então, isso partiu quando eu vim para o Rio de Janeiro, né? No ano 2000 eu vim para o Rio de Janeiro. E aí eu tive a oportunidade de conhecer mais coisas, né? Comecei assim, a querer saber mais sobre isso, comecei a estudar, literalmente tentei fazer um curso de desenho, né? Que eu queria aprimorar os meus conhecimentos, porque eu sempre fui autodidata, né? E eu só Uhum. fiquei 3 semanas no curso caríssimo aqui no Rio de Janeiro e eu desisti. Cara, só tinha playboy lá, só tinha gente rica e eu era muito pobre, assim, na época, né? E Uhum. aí eu falei, cara, não é pra mim não, não consigo, nem consegui pagar. Estavam pagando pra mim, mas aí tive que parar. Mas até hoje eu lembro das poucas coisas que eu aprendi lá, que sombra e luz, né? Perspectiva, Uhum. carvão e tudo mais, né? Era geral, assim. E depois aí eu comecei em 2000, eu comecei a me entrar no mundo dos quadrinhos mesmo em 2007, cara, quando eu comecei a criar um site, entrou o boom, né, da internet, dos computadores, né, e tudo mais, Sim. programação, comecei a fazer sites e tudo mais.
eu sempre fui um cara que gostava muito de desenhar, muito de aprender, né? Eu sempre fui muito curioso. E quando chegou a internet, o computador, eu fiquei doido, mano. Eu queria fazer tudo que era possível. Hum. Aprendi programação, a programar web. Aí eu comecei a criar meu site, comecei a falar sobre quadrinhos, né? Falar sobre a cultura pop em geral, sobre a cultura nerd, sem saber exatamente o que era, não me aprofundando. Mas era um assunto que eu gostava. Então, aí eu comecei a descobrir os quadrinhos, e aí eu descobri os quadrinhos de super-heróis brasileiros. Aí pronto, aí minha cabeça fez bum. Cara, existe Ah, um entendeu. universo que ninguém conhece. Muito bem, muito bem. E foi daí que saiu a sua ideia para não só criar o seu universo, mas também criar o Dia do Super-Herói Brasileiro? Cara, então, quando eu descobri, né, esse universo incrível dos super-heróis brasileiros, eu comecei a juntar, né, várias pessoas, vários autores. Comecei a entrar em contato com todos os autores na época, a fazer realmente uma varredura, assim. Falei, cara, eu preciso falar sobre isso. E aí, aí não coube só falar no site, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma obra em relação a isso. Aí eu comecei aí na época também explodiu o filme Tropa de Elite no Brasil, era uma febre, né? Tinha boneco, tinha pirataria, tinha tudo. Eu falei, cara, o Brasil gosta Ah, disso. cara, Capitão Nascimento é o nosso Chuck Norris, né, brasileiro, cara. Tinha que ter um quadrinho só dele. Era incrível. Tinha que ter Capitão Nascimento enquanto o Doutrinador. Já pensou? Porra! Pô, né, pelo sucesso que ele teve, né, deveria ter tido. Aham. E aí o que acontece, cara? E aí eu comecei a falar, né, exclusivamente sobre super-heróis brasileiros e tava o boom dos Fotolog e os autores começando a voltar a trabalhar e tudo mais. E aí eu comecei a juntar esses autores, né? Comecei a fazer, falei, cara, eu vou criar meu próprio personagem. Na época também foi um momento que eu entrei na faculdade, eu ia fazer cinema, só que eu desisti. Aí eu comecei a fazer publicidade, propaganda e marketing. Juntou tudo isso, cara, esse caldeirão de coisas, de ideias. E aí eu criei o Capitão Red, que foi meu primeiro personagem, aqui, ó, propriamente Uhum. dito, tá aqui atrás de mim, lá em 2008, 2009, e eu fui lançado, e eu lancei ele em 2012 nas bancas de jornais aqui da região de Niterói e do Rio de Janeiro. E como é que foi o primeiro contato e a aceitação do pessoal com o Capitão Red? Cara, como eu já estava mais formado, né, em publicidade, eu usei todas as ferramentas necessárias na época, né, possíveis. E eu lembro que eu fiz um jogo, né, assim, até então inédito, né, de quebra-cabeças, onde eu só tava todo dia um pedaço de uma arte do Capitão Red, né, para depois juntar um pôster. E foi uma febre, assim, na minha bolinha, né. Na minha Ah, que bolha foi um legal. boom, assim, porque as pessoas iam montando, né, o personagem. E aí o Capitão Red foi lançado dessa forma, digitalmente, né? A gente apresentou ele e foi um sucesso, assim, um viralzinho na minha bolha, na pequena bolha. Eu achei muito legal. Aí depois veio para eu decidi fazer ele mesmo fisicamente, né? Fiz o roteiro, aqui eu vou te mostrar ele como é que foi. Essa é a primeira versão do Capitão Red, né? Aqui, ó. Sim. Esse é o que eu falo que é com sangue, né? Porque ele tem realmente a coisa. Ele foi totalmente independente, tá vendo? E Uhum. a primeira página dele tem sangue, literalmente, ó, tá vendo? Já vem com sangue. Ah, olha só. Ó, Então, Niterói, Rio de Janeiro, entendeu? conta pra gente quem é o Capitão Red, o que que ele representa. Cara, o Capitão Red é justamente isso que eu te falei. Ele é uma mistura de Capitão Nascimento com Tropa de Elite, Futurista, né? E Cavaleiro do Zodíaco. Eu amo Cavaleiro do Zodíaco, né? Uhum. Então ele tem o escudo mais forte e o punho mais forte. Ou seja, ele atira com o lado O escudo mais direito. forte e o punho mais forte, É, eu conheço essa referência. você pegou, né? Ó, pegou. Ó. E é isso, cara. E aí eu falei, cara, e o vermelho é a minha cor favorita. E aí juntou o Uhum. marketing de criar um personagem com um nome forte, né? Red, que muita gente acha que é um Red em inglês, né? Uhum. Mas não é, é uma sigla chamada Distrito de Risco e Emergência, justamente por causa do BOP, né? Não podia usar BOP, e aí eu fiz o RED, Distrito de Risco e Emergência, e chamei Tropa Especial. E aí Uhum. batizou, cara. A partir daí o meu universo expandiu, assim. Hoje em dia já tô lançando aí um curta-metragem. É, mas antes de a gente falar no curta-metragem, mostra pra gente, né? Porque o Capitão Red foi o primeiro, mas aí você criou o universo Alpha, onde a gente tem muitos heróis.
Uhum. Heróis e vilões. É, Heróis e vilões, certo? O que, que você pode mostrar pra galera? E onde é, a galera encontra também, né? é. Então, depois do Capitão Red, eu lancei um projeto chamado A Ordem, onde Uhum. reunia, falei, cara, já que eu tenho meu personagem agora, eu preciso reunir essa galera, né? Porque meu objetivo sempre foi esse, é trazer a luz, né, da visibilidade aos super-heróis brasileiros. Não só os meus, né? Eu penso muito no coletivo, eu sempre quis ajudar mais o coletivo que propriamente a mim. Tanto é que Uhum. esses 10 anos eu tenho dedicado mais a divulgar os outros personagens que propriamente os meus, né? Mas agora o jogo virou, tô brincando. Agora o jogo virou. Aí o que acontece? Aí eu lancei o projeto chamado A Ordem, onde reunia vários super-heróis brasileiros, mas o projeto ficou muito caro no Catarse, assim, o Catarse estava começando e ficou muito caro. A gente ficou um fracasso pra gente, assim, quer dizer, não um fracasso, a gente pegou metade do valor Uhum. arrecadado, Que já mas no foi um começo sucesso. Catarse é muito ainda, né, Já cara? era, pô, mas a gente pediu basicamente um carro, 40 mil reais, entendeu? Uhum. Só que a gente pediu porque era um projeto muito ousado para a época, né? Ele era um projeto que ia ter um roteirista premiado brasileiro, né? Ia ter também vários os artistas seriam lá da Marvel, da DC, entendeu? Tinha todo esse projeto muito caro assim para a época, mas a gente queria lançar de qualquer forma e aí serviu de exemplo, né? Para a gente aprender como é que a gente não deve fazer. E Que aí, bom que aprendeu, né, cara? e aí mas a gente saiu em várias mídias, a gente viu que tinha potencial, as pessoas estavam Uhum. interessadas em fazer, né? Porque a gente saiu em todos os jornais do Rio, do Brasil, São Paulo, Brasília, a gente teve espaço pra gente, né? Pra gente. Eu falei, cara, chamado de A Liga da Justiça, não sei o quê. Aí eu falei, cara, vamos refazer esse projeto, vamos fazer a versão mais compacta, mais autoral, Olha chamada isso, cara. Protocolo à Ordem. Olha, isso aqui é uma raridade, tá? Ó. Isso aqui foi É que eu ia lançado. já perguntar se tá fácil de achar. Não, essa aqui, cara. Quem tiver a sua versão, guarde a sete chaves, porque isso aqui foi uma versão limitada, ela não vai ser mais impressa, se Uhum. depender de muitos autores. Por mim, ela estaria impressa, mas, cara, foi um projeto muito audacioso, porque é um projeto totalmente feito pelos autores, muitos autores, e de uma forma totalmente amadora, né? Totalmente amigável, no sentido de tudo na boca, sabe? Do boca a boca e tal, nada de contrato, então teve muita especulação, muita dificuldade depois para poder você fazer uma reimpressão, juntar todos os autores, assinar Aham. contratos. Então, quem tem sua edição, cara, guarde com muito carinho, porque essa revista vai ser muito difícil você ter uma segunda Pô, cara, reimpressão. eu queria ler, poxa. E. Quem sabe, né? Um dia você tem a oportunidade aí. Alguns autores tem essas versões minhas também, mas Ah, elas são contabilizadas, assim, tipo, uhum. entendeu? E E aí, aí depois depois dessa da ordem. revista, aí inclusive essa revista foi super aclamada na época. A gente saiu em vários jornais também, a gente ganhou 2 prêmios, né? O Ângelo Agostini, né? O prêmio Troféu Ângelo Agostini lá em São Paulo, o Abra HQ aqui no Rio de Janeiro. Então, como o melhor lançamento independente, e para a gente foi muito gratificante, né? Uhum. Uma HQ de super-heróis brasileiros ganhar, independente, ganhar uma revista, um troféu importante. Então a gente ficou muito feliz. E aí, só que, né, como você falou, né? A gente aprende, né, cara? Então, o que que eu fiz? Falei, cara, eu preciso aprender com os erros. E aí eu resolvi criar um projeto mais profissional, né? Mais virar realmente um quadrinista profissional nesse sentido, de ser burocrata, né? De assinar Uhum. contrato, de rever quais personagens seriam mais interessantes. Então já que a gente tinha um protocolo à ordem que unia os super-heróis brasileiros da atualidade, eu resolvi juntar os antigos com os novos, né? Fazer esse crossover aí dos antigos com os novos. E aí a gente lançou em 2017 esse projeto chamado Alpha, que está à minha direita, à sua Maravilhoso. esquerda. Alpha, a Uhum. primeira ordem. Essa é a primeira. E aí o que só acontece? Aí, novamente, a gente aprendeu, né? Porque o projeto inicial, a ordem, ficou muito caro. A gente falou, cara, vai dar a mesma coisa. O que a gente vai fazer? Vamos dividir em 2 partes. Aí surgiu a Alpha parte um e a Alpha parte Nova 2. parte Aqui. 2. Ah, Isso. essas o pessoal consegue achar em alguma plataforma ou não? Essa azul, sim, essa aqui. Essa azul Uhum. está disponível na editora Quimera. Ainda tem bastante edição dela, né? Porque ela é a segunda edição.
mas essa aqui é rosa, infelizmente esgotou também. Mas não tem problema com isso, tá? Para quem não, quem tem a versão rosa pode adquirir a versão azul, né, que é a segunda parte. Mas quem não adquiriu, né, nenhuma nem outra e quiser adquirir agora ou a partir desse momento ou futuramente, pode adquirir através da editora Quimera, né, do site da editora Quimera, essa edição aqui caprichada. Cara, olha essa capa, cara. Olha isso. É uma capa quádrupla, né? Aqui, ó, Olha ó, só. O Capitão 7 ali na capa, ó, Aham. sai, tá vendo? Ó? Aí você pode Sim. pegar aqui o pôster e guardar, né? Uhum. Guardar Ou pode fazer um escudo de mesa de RPG jogando super-heróis, né? é, Olha aí, cara. legal, ó, tá vendo? Super Aham. caprichado, é um material muito legal, chama Alpha Prime, que é basicamente a junção dessas duas edições, né, melhoradas, que a gente fez uma nova diagramação com um profissional, e aí é esse álbum aqui, né, encadernado, chamado Alpha Prime, Olha aí, tá vendo? pessoal. Alpha Prime no É, site da editora Quimera, galera. Vai lá e aproveita enquanto ainda tem. Olha ó, site da só. editora Quimera, Aham. pra cá, isso. Editora E- Quimera, tá? E aí, olha só, aqui, o que que acontece? Ela vem com essas duas histórias, Certo. essas duas revistas, né? Ó, no meio da revista aqui. Ela vem com essas duas histórias finalizadas. Tem mais um prólogo, que é o prólogo da Alpha Universo, né? Que eu pretendo Uhum. expandir. E também extras, como, por exemplo, a origem dos personagens, né? Alpha Origens. Vem também a ficha de vários personagens aqui. Também vem entrevistas, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui Uhum. para você um exemplo de ficha técnica. Ó, energia negra, olhos vermelhos, Eu energia adoro negra. ter uma ficha. Que nem tinha na revista Herói antigamente, né? Exatamente, ó. Tá vendo? Vem falando Ah, sobre o personagem. E são muitas fichas, né? sim, Aqui sim. são É, entrevistas, ó. Elia, Irado. Elia, você sabe de cabeça quantos personagens, incluindo heróis e vilões, foram criados para essa edição no total? Cara, não tem, mano. Não Eu tem, perdi as perdeu até a contas. conta, né? Perdi as contas. É Ah, porque tá é vendo, muito pessoal? personagem, cara. Heróis e vilões nacionais, gente. Vamos dar uma olhada. E Elia, eu sei que o Deve ter seu, cerca de uns 200 por aí. olha só, eu sei que o Capitão Red é o seu bebê, certo? Mas Uhum. qual personagem, sendo herói ou vilão, olha aí, gente, que lindo, te surpreendeu com o retorno do público? Quem falou, pô, eu gostei desse herói, eu gostei desse vilão, tá muito legal. Então, cara, de todos os meus personagens que eu lancei, né, até então, o que mais me Uhum. surpreendeu nesse sentido foi a Alquimia. Ah, A Alquimia é uma personagem negra. Ela tem um visual muito impactante, né? O pessoal gostou muito. Eu também particularmente gosto, mas ela tem um visual muito legal, muito uhum. imponente, né? E tem toda essa questão da representatividade, né? E É, ela é uma personagem muito forte do meu universo. Alquimia, você postou recentemente uma arte dela, e se a gente passa para ver as outros posts ali, tem uma moça, ela vai ser a atriz que vai representar a Alquimia? Olha o spoiler. Então, cara, a que eu postei recentemente não é a Alquimia, é a Convergente. Ah, perdão. Convergente é outra personagem negra minha, só que ela é uma coautoria, né? A Convergente Uhum, que está no filme. Ela é, ela é, ela é de uma coautoria do Fernando, lá de Salvador, da Bahia, né? Ele é baiano, dois irmãos, e o Álvaro. Eles são dois autores que fizeram essa coautoria comigo dessa personagem, que eu achei super interessante. Essa personagem que a gente está falando, galera, é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ela aparece no final do prólogo dessa revista que a gente estava mostrando aqui, ó. Vou uhum. mostrar aqui, ó, para vocês verem. Tá tá vendo? Essa é a alquimia, tá vendo? Ela é negra e ela tem o poder de controlar os orixás, o poder dos orixás, né? Ela controlar não, de converger, né? Unir o poder Canalizar? dos orixás.
Ah, que Tá nos legal. originários, tá? Tá? E o personagem que eu tava falando da alquimia é essa aqui. Eu vou mostrar pra você. Acabei de achar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, a alquimia é essa personagem aqui que eu vou. Ó, tá vendo? Essa, peraí. Tá Sim, vendo essa aí, ó? Tem sim, a no de rosa e monitor. essa do meio. É. Que Essa aqui. ela tá usando tipo uma tiara, tipo dos cavaleiros da segunda fase, Cavaleiro do Zodíaco, né? Pegou. Eu peguei, então, né? Meus personagens têm É, muitas referências, cara, de Cavaleiros do Zodíaco. Eu amo a armadura. uhum. E ela, cara, ela é muito, muito legal. Essa personagem é incrível. Ela tem um visual Mas, muito bom. mas eu acho que pelo menos pelo que eu vi pelas suas artes, pelo Capitão Red, no seu mundo, as armaduras protegem alguma parte do corpo, porque é do Cavaleiro do Zodíaco, não protegia nada, né, cara? Exatamente, não. Pra mim acho que tem que ter proteção, mas tem que pensar também no visual, né? Que às vezes Ah, já sim. pensou, se você fosse basear em Cavaleiros do Zodíaco, se a pessoa se fosse aquela armadura de ouro da primeira fase lá do anime, seria Aham. horrível, né? Aquela Ah, primeira versão lá do que o Ikki veste ela, lembra? Fica toda, cara, aham. toda fechada assim. É horrível. Então, e aquela é É... uma das mais raras que você vai comprar hoje, viu, gente? Aquela primeira versão. É, se você for comprar a armadura de Cavaleiro do Zodíaco para colecionar, aquela é uma das mais raras. Né? Porque quando Como você ia assim? Aquela do comprar, anime existe? existe. Existe. Rapaz, entendi. Existe. Mas é que nem você via comprar, o que era de Sagitário. E aí vinha de Sagitário, que a gente conhece, né? Do Aiolia. Mas eles Uhum. fizeram uma edição daquela primeira versão, que é aquela armadura não transmutada ainda, né? E ela é rara, Entendi. Entendi. Então entendeu? você entende bastante de cavaleiro, né? Você é fã de cavaleiros? Só um pouquinho, Tem né? que ser, né? Então, agora, né? Hum. Do Alpha Universo pro Originários. Gente, né? Teve a estreia, certo? Olha aí que lindo, né? Se vocês forem ver aqui o taser tá passando. E aí tudo começa com um rapaz que vem falar com o pajé. Eu não confio muito nesse rapaz e o pajé também não confia muito nele. Ele tá com muito papinho furado, certo? E aí aparece um outro rapaz. Um rapaz muito familiar, sabe? Muito familiar esse rapaz, né? E aí a moça, ela fala: "Eu senti a sua energia", né? Só que o pajé não quer falar com ele. O pajé manda ele embora e ele insiste. E aí no final, esse rapaz, a gente vê que ele tem o poder, ele manifesta o poder de Tupã, só que ele não está conseguindo controlar, né? Eu acho que é por isso que ele deve ter ido falar com o pajé. E no último instante, antes do nosso possível herói se tornar um vilão, aparece o Capitão Red de armadura e tudo. E aí vem o título, né? Original. Ele fala pra gente, porque, cara, eu sei que para você produzir um teaser é uma luta, você teve que correr atrás, precisou de patrocínio, teve um apoio, porque a gente tem uma lei aqui no Brasil que também te incentiva. Então conta pra gente um pouquinho disso, como é que foi, tipo, criar, você vê, eu escrevi a história, tá aqui o teaser e agora vai virar algo mais. Conta pra gente. Cara, é uma longa história, né? Uma longa carreira aí desde 2000, que eu falei desde 2007, 2007 que eu comecei a trabalhar com super-heróis, com histórias em quadrinhos. E desde então veio surgindo vários personagens, né? Como eu citei anteriormente. E esse personagem especial, o Elder Flecha Vermelha, ele nasceu em 2021. Então, é assim, é como se fossem filhos. Os primeiros são, né? Vem de uma forma bruta, os outros Uhum. vão sendo melhorados. Eu acho que o Elder, para mim, é uma versão muito melhorada, muito mais próxima de mim, até porque literalmente porque ele é inspirado na minha história, na minha ancestralidade, né? Indígena. Uhum. Eu sou um indígena, um descendente de indígena mesmo, do Maranhão. E em 2021 eu comecei todo mundo começou com a Covid, começou a se olhar para dentro de si, né? E eu não fui diferente, eu comecei a querer questionar, saber sobre as minhas origens, né? E aí eu descobri muitas coisas, né, realmente sanguíneas, né, os meus pais e tudo mais. E aí eu comecei, falei, cara, até então nunca tinha pensado em fazer interpretar algum personagem meu, né? Nem Uhum. Capitão Red, que foi o meu primeiro. Nunca me vi interpretando ele, né? E aí eu falei, cara, eu preciso criar um personagem que eu me aproxime, que eu possa realmente me sentir à vontade para fazer esse personagem.
porque eu tenho muitos amigos que fazem os próprios personagens, eles mesmos vivem, né, o personagem, assim. E eu nunca tive essa vontade, essa coragem de fazer isso. E aí eu falei, para me fazer isso, eu preciso realmente ter uma necessidade de fazer isso. Eu acho que com o Helder teve algum chamado em relação a isso. Eu me senti à vontade para fazer esse personagem. E aí Uhum. dele veio essa história, né? Ele nasceu em 2021, em 2023 teve esse edital chamado da Paulo Gustavo, né? Depois da Covid, a gente teve esse edital com um valor aqui da nossa cidade para poder fazer para um novo realizador, ou seja, para uma pessoa que quisesse realizar um curta-metragem, ou um filme, ou um documentário do zero. E Aí aí você eu falou, eu vou. agora eu, hein, É agora eu, eu. Brasil. É, E aí eu me. Pode falar, é, amigão. é porque assim, a qualidade, porque dá pra ver, é um teaser, né, pessoal? Um teaser, ele é um conceito ainda, né? Mas, cara, dá pra ver que tem bastante qualidade, tem bastante coração ali, né? E Uhum. eu fico me perguntando, porque, tipo assim, é, nem sempre o que a gente vê no teaser a gente vê exatamente igual, tem algumas mudanças na versão final, né? Então, por exemplo, a gente tem um rapaz ali que eu não confio muito, uma moça muito bonita, né? A gente tem o Elder, a gente tem o Pajé e a gente tem o Capitão Red, né? Eu fico imaginando quem a gente vai ver novamente, se vai mudar uma forma como a gente vê eles. O que você pode falar pra gente? Você falou do rapaz que você deve estar se referindo, deve ser o Elder, né? O Elder não, o Aaron, né? Esse cara É, o aqui, ó. Aaron, Aaron Maia, aqui, ó. O cara, o exatamente. conhecido Velox aqui, ó, que tem a revista própria dele. Foi a minha última edição, a minha última revista que eu lancei. Tá vendo aqui? Ó, tava aqui, eu tô Uhum. mostrando o final já. Mas olha só, Tá é esse mostrando o final. personagem. Galera, isso aqui é o Elder, isso aqui é o Aaron, é que tudo começa com E, né? Aham. Ele é um personagem que ele é um ginasta, né, famoso. E ele também, ele é o Velox e ele se acidenta, né? E ele é um ginasta, ele se acidenta e tem um salto chamado Velox. E ele tá no curta-metragem, né? E ele é esse rapaz que ele está se referindo aí. E o vilão é o Elder, que ele acha que é vilão. Mas assim, o que a gente pode adiantar, assim, tem muitas reviravoltas, né? É uma história que não é muito complexa, mas também Uhum. ela é mais emotiva, é mais dramática, né? É uma história que envolve um cara que, né, acaba colocando em perigo uma pessoa que ama muito. Então, a pergunta é, em que momento da vida você deixa de ser um herói para se tornar um vilão? Então, será se ele Uhum. vai virar um vilão? Será se ele é um vilão? Que ele precisa fazer para poder resolver essa questão da mãe dele, da pessoa que ele ama? Então, acho que essas perguntas vão ficar, né, muito, muito claras no filme. Acho que é isso que amarra essa história, assim, tem muita alma, como É você o falou. core do super-herói. Acho que é por isso que o Homem-Aranha faz tanto sucesso, né? Porque a gente vê aquela coisa, ele tem que trabalhar, ele tem que pagar as contas, ele é tentado muitas vezes, né? É o core do herói ou do vilão, né? E o que você pode dizer que a gente pode esperar, né? Do, da sua obra, cara? Eu acho que, assim, eu sempre procuro muito trazer a brasilidade, né? Então, os meus personagens eles não são chapados, né? Eu gosto de personagens com várias camadas. Então, o Hum, Elder é um cara que ele é um cara que ele tem uma ancestralidade indígena, mas ele hum, foge dessa ancestralidade. E aí o curta-metragem é sobre essa volta dele, quando ele começa a procurar as origens dele, né? Porque a vida inteira, até adulto, ele tentou fugir disso, né? Por vários motivos, não só por ele ser indígena, mas principalmente pelos problemas familiares. Então, eu gosto de juntar muita, muita história mesmo de família nas minhas histórias, porque é isso que nos move, né? São, os- é uhum. o- é- são, são os conflitos humanos que me fazem ter essas ideias. Então, você vai ter muitos conflitos de humanos. A questão do poder, para mim, é uma questão, não só, não é o todo, mas é uma Uhum. parte do todo, entendeu? Então, para mim, é mais válido um conflito de personagem, um drama que o personagem vai levar do que propriamente os poderes. Então, com muita segurança, eu falo que você vai se conectar de alguma forma com o personagem, que de certa forma muita gente tem isso, né, de querer fugir de si mesmo, porque às vezes não aceita
várias coisas da sua vida e quer fugir. É um momento que você quer se entregar, quer voltar à sua origem, e você acaba fazendo uma coisa que você não quer, e aí você tenta consertar. Então, acho que o personagem, os super-heróis, principalmente meus, eles tratam muito disso, da questão humana, da sociedade brasileira e da brasilidade e a diversidade que é a nossa cultura, né? Nossa sociedade. Muito bem. E você falou, por exemplo, na questão do poder, né? Que não é exatamente o foco, mas é um filme de heróis, né? Que a gente tem magia. Como é que foi para você encontrar o balanço para não só o conflito moral, psicológico, mas a gente também tem que ter conflitos físicos. Então eu imagino que deve ter tido o desafio da coreografia. E como são super-heróis, a gente imagina o super-herói de jeito, mas nem sempre a fantasia funciona. E ainda depois tem que fazer a edição para colocar os efeitos. Eu imagino que deve ter sido um desafio muito grande, né? Muito, cara. Inclusive, é uma grande dificuldade, uma grande parede que a gente teve que ultrapassar, né? No Uhum, Brasil, a gente não tem muitos filmes com efeitos especiais, né? Você conta nos uhum, dedos os filmes que tem, as produções que existem, que exigem isso. E isso, para mim, tem que ter isso, né? Para mim, um filme, um filme de super-herói, principalmente eu que vim dos super-heróis, né? Eu não posso renegar a minha, a minha origem e assim, o que eu amo realmente. Então, assim, o filme tem muita ação, é um filme que não se balanceia só, né? Não se segura só em ação, mas ele é muito dinâmico, é rápido e ele até porque é um curta, né? uhum. Mas assim, a ideia desse filme é realmente a gente fazer um filme mais longo, né? Mas fazer realmente um longa-metragem. Mas ele tem bastante ação, tem efeitos especiais. O balanço que eu posso dizer é que, tipo, eu consegui misturar um visual muito legal. Porque eu juntei várias, principalmente, 4 personagens com poderes. Então você imagina isso na tela, né? E poderes diferentes, né? Poderes com cores diferentes. Então, eu gosto da mistura. Então, quando você vê Uhum. isso na tela, eu espero que as pessoas, né, tenham uma ideia do que passa na minha cabeça em relação a isso. Então, é uma magia, é um raio e chama teaser, né, um laser, né, que é lançado ali do Capitão Uhum. Red. São várias coisas juntas ali, mas que fica um visual legal e digno de super-herói que a gente ama, né, cara? Ai, que legal. E como eu falei, sobre os desafios, né? Por exemplo, você tem um personagem que a história dele, ele é ginasta. Então, você teve que, por exemplo, mesmo que o ator principal ele não seja um ginasta, né? Ele tem que pelo menos estar numa condição física legal para quando for encaixar com o dublê, né? Foi difícil achar? Cara, engraçado sobre isso. Tava até conversando comigo, com uma pessoa sobre isso hoje, que assim, Deus é muito bom comigo, no sentido de colocou as pessoas certas no momento certo, né? O Uhum, ator que eu imaginei e que eu foi a primeira pessoa que eu pensei, que eu olhei assim, que a gente não teve teste de elenco, né? Eu fui uhum, direto nos personagens, nas pessoas exatas que poderiam dar conta. E assim, por incrível que pareça, a pessoa que aceitou, que é o Felipe, né, o Fel Travassos, ele é uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo. Os atores, os dois, não, os três, ali, o Pajé, a Convergente e o Aaron, são pessoas que eu já conhecia. A Mary Ellen, que é a Ceissa, né, que uhum, é a mãe do Helder, ela realmente eu não conhecia antes, eu só tinha visto mesmo pelas redes sociais. Mas esses 3 personagens, essas 3 pessoas, esses 3 atores, eu já te conhecia antes e o Felipe, eu sabia que ele era bailarino, né? Que ele era dançarino e tudo mais, mas eu não tinha ideia de que ele era ator também. Eu vi ele fazendo algumas produções, mas não sabia que ele era um ator profissional. Pensei que ele fazia coisa de teatro, né? Teatro, às vezes, teatro não é só, não tem só profissionais, tem amadores também. Então eu tinha essa ideia, né? E aí, uhum. quando eu conversei com ele, falou, cara, ele começou a mostrar o currículo dele, e eu falei, cara, eu não sabia, você é meu amigo, você não saiu, não sabia desse seu lado, até porque a gente tinha se conhecido, mas tinha passado tempão e não tinha se falado mais direito, mas só acompanhando de longe, né? E aí, quando ele falou, não, eu sou ator também, olha aqui, eu participei da Globo, fiz participação na Globo, eu falei, ai, cara, é você. Aí encaixou como tudo, cara. E ele sendo bailarino, ele sendo dançarino, assim, ele tinha tudo que era necessário pro filme, cara, pro ginasta, né?
Ginástica tem Uhum. muita flexibilidade, tem muito jogo de cintura, tem que ter um pouco de. Tem que ter dança ali, tem que entender muito bem disso. E aí caiu como uma luva, cara. Foi excelente. Ele criou várias coisas incríveis que nem coreografia a gente tinha criado direito, ele já estava criando lá e ficou muito bacana. Fiquei muito feliz e Ah, muito orgulhoso dele. então, pessoal, e para quem tá vendo o teaser que tá passando aqui, a gente vê o Capitão Red, que é, no momento é o único que a gente tá vendo com o uniforme total. Cara, como é que foi para você ver o ator vestido? Capitão Red saiu, né, do figurino, você viu em carne e osso a sua criação ali. Nossa, mano, foi. Até hoje, assim, eu fico tentando alcançar, né? Tentar galgar alguma coisa em relação a isso concreto, sabe? Mas para mim é só uma. É uma questão de. Assim, eu fico sem palavras para falar, porque é um cara que eu gosto muito, assim, desde que eu conheci ele, à distância, né? Eu conheci ele nos eventos. E quando eu falei para ele, cogitei com ele, né, sobre ele participar, fazer um filme, joguei para ele, assim, ele estava fazendo Doutrinador na época. E eu falei, só falta fazer o Capitão Red. E aí ele, bora, ele falou assim, bora, tamo aí. Só que assim, ele respondeu isso num comentário. Eu falei, comentou, show, Já que bom. era, já era, Já já era. é, fiquei todo feliz, né? Falei, eu lembro que eu até postei isso no meu Facebook, meu Instagram, acho que na época. E aí, beleza. Quando passou o tempo que eu chamei ele, surgiu essa oportunidade do edital, eu chamei ele e falou: tá aí, cara, vamos conversar. Eu falei, cara, eu não acredito até hoje, mano. Eu falo pra ele, eu não acredito até hoje. Aí quando ele veio, que ele entrou aqui em casa, a gente conheceu ele, e aí quando ele colocou o capacete, mano, eu falei, caraca, mano, é esse cara. Engraçado que desde o início eu olhei pra ele e falei, cara, esse cara tem cara de Capitão Red. Então, Red, E pô, aí, cara, que cara, foi legal. como uma luva, mano. Foi como uma luva, assim. Ele mandou muito bem. O pessoal daqui se apaixonou por ele. É um cara incrível, assim. É porque às vezes, assim, Qual que é o nome do você vê ator? um Kiko Pissolato. Ah, Cara incrível, cara. Cara, gente boa. Dedicado, é. sabe? Fez umas cenas incríveis. Se dedicou muito, muito ao personagem. Se Deus quiser, a gente vai, né? Posso soltar um spoiler aqui. Quase eu É, soltei. quase soltou. Só fala pra Hum. ele, ó. Agora você não pode ganhar peso, porque a roupa do Capitão tá pro seu figurino, fica nesse peso, né? Não pode ganhar nem perder. Mas ele é um cara tão aplicado que ele não ganha, mano. Ele é diferente de mim. Uma semana. Ó, quando acabou a gravação, acabaram as gravações, a É. primeira coisa que eu fiz foi me acabar, mano, na comida. Mano, eu engordei muito, cara. É engraçado isso. Depois eu conto mais spoiler aí pra galera que tá ligado. A gente nas redes sociais, galera. Acessa lá Originários ou Filme no Instagram e no Facebook também, que a gente tá lá contando muitos detalhes e bastidores aí. Muito bem. E agora, né? O que que você pode dar de spoiler sobre os originais? Agora é hora do spoiler. É, agora é O hora que que dos você pode falar spoilers. pra galera? Que eu posso soltar pra galera, assim, que. Ai, caraca. Ó, um spoiler, bem, bem legal, tá? Uhum. A gente falou de uma personagem aqui, tá? Uma personagem que eu falei bastante sobre ela e que a gente tem um easter egg sobre isso, sobre ela no filme, tá? No curta-metragem. Então fica ligado. Uhum. Talvez não muito detalhe, mas quem conhece a personagem, quem vai saber o conceito dela, vai ver a ligação que tem o filme com ela. Então, fiquem ligados aí que temos spoiler da alquimia aí, né? E quem achar, comenta aí depois pra gente. Eu achei. Qual foi o easter egg da alquimia aí no curta-metragem? Muito bem, muito bem. E Uhum. onde o pessoal pode assistir o curta-metragem? Então, até então a gente está procurando, agora está tentando participar de festivais, está se inscrevendo em festivais, provavelmente vai ter, quem tiver conhecimento e quiser assistir, vai ter, a gente vai estar em alguns festivais aí locais, que a gente vai colocar no Instagram, mas a princípio a gente fez essa primeira premiere mesmo, até o momento, e a gente vai ficar fazendo meio que um tour, né? Aí Uhum. a gente vai disponibilizar, não posso dizer exatamente aonde a gente vai estar disponível, mas quem sabe, como é que eu falei, a gente fez o filme, tá disponível para negociações de produtoras e a gente quer realmente usar isso como um portfólio para fazer um filme. Então, quem sabe mais à frente a gente disponibiliza aí para as pessoas, né, de uma forma rentável, porque eu acho, acho que é importante, né? Uhum. Mas assim, de qualquer forma,
A gente vai querer fazer uma turnê, disponibilizando em vários lugares, festivais e eventos, para que a gente possa angariar mais público aí, para as pessoas conhecerem os nossos super-heróis brasileiros aí dos originários. Ai, que legal, cara. E eu espero que o Originários tenha um futuro promissor, né? Que a gente abra uma nova página, né? Tanto no cinema quanto na questão de streaming nacional, né? Eu Uhum. sou muito fã de desenho animado. Quem sabe um desenhozinho, uma animaçãozinha aí, né? Dos originários. Já pensou, pô? Meu Né? Deus, meu sonho. É, Meu sonho. é. Não Então. só dos originários, né? Do Capitão Red. Tem Aham. até uma animação, tá, galera? Depois vocês procuram aí, tem uma animação, um teaser de uma animação chamada Operação Alpha. Procura aí no YouTube que vocês vão achar. Operação Alpha, e Alpha é com F, não é com PH, tá bom? Muito bem, pessoal. Muito bem. Bom, Elian, eu acho que é isso. Tem mais uma coisa que você gostaria de falar? Ou você acha que a gente esqueceu? Não, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade do Toca do Aventureiro. Estamos marcando aí presença dos brazucas mais uma vez mais uma vez não, mais uma vez aí tendo esse espaço, né? Agradeço muito a você, a Fernanda, por esse espaço, por esse momento maravilhoso de celebrar os super-heróis brasileiros. Eu quero convidar também a galera também, né, a acessar nossas redes sociais, a estar no próximo evento aí do Dia do Super-Herói Brasileiro e na Niterói Expo Geek. Também chamar a galera para quem quiser, tiver interesse, né, e quiser conhecer mais os personagens nacionais, acessar o site da Editora Quimera, www.editoraquimera.com, e lá tem o Alpha Prime, tem o Capitão Red, tem o Velox, tem vários quadrinhos meus aí que as pessoas podem adquirir, ler e se apropriar mais aí da cultura brasileira, dos super-heróis brasileiros brazucas. Muito bem, muito bem. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcos, esse é o Elian, criador dos Originários. Esse foi o meu episódio heróico da Toca do Aventureiro. Agradecendo mais uma vez a nossa querida Fernanda, a nossa docinho. E até a próxima. Lembre-se o seguinte, o amanhã é hoje, galera. Um abraço, valeu!